Vamos lá então, pessoal. Mais uma vez bem-vindos. Mais uma vez boa noite para todo mundo. Que bom que vocês voltaram. É isso aí. É, Vamos dar sequência então. Agora é a parte 2 do nosso encontro, a parte final. Daqui a pouco você vai mimir, fica tranquilo. Nós então terminamos a primeira parte do nosso encontro falando sobre parte processual e parte material. Alguma dúvida nesse sentido? Não sei se acho que eu tinha respondido todas as perguntas que tinham sido feitas, né, anteriormente. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer em relação a esses dois conceitos ou a tudo que foi falado até o momento. Caso você tenha, é só colocar ali, tá bom? E vamos seguir. Próximo conceito que a gente trabalha quando nós pensamos em processo, né, em processo civil, é a figura da parte legítima. Então, nós temos aqui um conceito novo para trabalhar. Nós falamos sobre parte processual, falamos sobre parte material e agora temos um novo conceito. Bom, e aí, gente, o que é parte legítima? O que eu vou chamar de parte legítima, né? Eu chamo de parte legítima aquela parte que está em juízo por autorização, ok? De novo, eu chamo de parte legítima quando a parte está ali em juízo como autor ou como réu devido a uma autorização. É, então, está aqui para você, né, no material. É aquela que tem autorização para estar em juízo discutindo determinada situação jurídica. Consequentemente, a parte ela se chama ilegítima se o indivíduo não tem autorização para tanto, né? Tá errada aqui a palavra. A gente só observa depois, a gente monta as coisas e depois vai perceber. Para tanto. Então, parte legítima é o indivíduo que tem autorização para estar em juízo e parte ilegítima é o indivíduo que não tem autorização para estar em juízo. E aí você deve estar se perguntando, né? Ou pode estar se perguntando. Mas, professora, o que é esse negócio de autorização? Eu não estou entendendo esse negócio de autorização. E aí a gente tem que entender o seguinte: essa autorização que eu me refiro, né? E aí é importante as suas anotações também no acompanhamento da aula, apesar que a aula vai estar gravada e disponibilizada no YouTube. É, essa autorização ela pode ser ou legal ou ela pode ser convencional. De novo, esta autorização que torna a parte legítima, ela pode ser legal, ou seja, a autorização é dada pela lei, ou ela pode ser convencional, ou seja, a autorização é dada por uma convenção, pelas partes envolvidas, né? Quando que a lei faz uma autorização para estar em juízo? O exemplo da ação civil pública, o exemplo do sindicato, é um exemplo de autorização legal. O sindicato, ele é autorizado por lei para estar em juízo defendendo os direitos dos sindicalizados. Consequentemente, ele é legitimado ou parte legítima para estar em juízo na defesa dos sindicalizados. O Ministério Público é autorizado por lei para ingressar com ação civil pública. Consequentemente, ele é legitimado, parte legítima para ser autor da ação civil pública. A gente está falando de uma autorização definida por lei, identificada pela legislação. E quando que eu tenho essa legitimidade decorrente de uma convenção? Aí eu estou me referindo às procurações, não às procurações de advogado. Essa procuração passada para advogado é uma representação, é outra coisa. Estou me referindo àquelas procurações onde uma pessoa vai representar a outra, né? Então, vamos imaginar que o Richard vai passar um tempo longe e ele tem coisas aqui no Paraná para ser resolvidas, né, para serem cuidadas. E o Richard passa uma procuração para mim. Então, eu sou o procurador do Richard. Então, ele me autorizou, por meio de uma procuração, a agir em nome dele. Certo? Então, essa é a figura da representação, da autorização, desculpe. Essa é a figura da autorização. E é essa autorização que torna legítima a parte. Até aqui tudo bem? Gustavo MP.
que você quis dizer com MP? Eu não entendi. Esse MP que você colocou um ponto de interrogação aqui. Você entendeu o MP como parte legítima? Tudo certo? Maria Eduarda, pessoa natural pode ser ilegítima? Pode. Pode ser. Eu já vou dar exemplo disso, fique tranquilo. Primeiro eu quero aplicar os conceitos. Depois a gente vai dar exemplo de tudo. Fica sossegado. Então tá, essa é a primeira parte. Então você já entendeu o que é parte legítima. É aquele autorizado para estar em juízo. E ele ou é autorizado pela lei ou ele é autorizado pela própria pessoa, né? Por meio de uma procuração. Agora, quando a gente pensa em legitimidade, isso também no estado material, faz parte das anotações. Nós temos dois tipos de legitimidade. Vou colocar aqui no chat para você. Dois tipos de legitimidade. Então, existe legitimidade ordinária e a legitimidade extraordinária. Ok? Nós temos dois tipos de legitimidade. A legitimidade ela pode ser ordinária ou ela pode ser extraordinária. Tá bom? Como que eu sei se a legitimidade é ordinária ou extraordinária? Vou colocar aqui para você no chat a ideia, para você ter isso escrito. E às vezes você vai ler a definição e vai falar, meu Deus do céu, que nó na minha cabeça. Relaxa. O exemplo, isso fica muito claro. Ordinária. Deixe. Aliás, ordinário é um termo muito comum no direito. Nós temos procedimento ordinário no processo legislativo, nós temos legitimidades ordinárias, não tem nada a ver com o uso da palavra no sentido pejorativo, que muitas vezes no uso comum, né, é utilizado como xingamento. Então, no direito é um termo absolutamente comum. O que é legitimidade ordinária? Tutela de direito alheio em nome alheio. Relaxa o corpinho que você vai entender. Ordinária. Tutela de direito alheio em nome alheio. Extraordinária. Tutela de direito alheio em nome próprio. Essa é a diferença. Ordinária. Tutela de direito alheio em nome alheio e extraordinária, tutela de direito alheio em nome próprio. Calma, relaxa. A fala aqui do Gustavo, né? O uso no rito ordinário, rito sumário. Sim, vários usos mesmo, muito usado realmente. Só que, Gustavo, essa nomenclatura rito ordinário e rito sumário caiu. O rito ordinário e o rito sumário, ele existia no Código anterior, no Código de Processo Civil de 73. O rito ordinário ele era previsto no artigo 275 do CPC e o rito sumário, desculpe, era previsto no artigo 275 e o rito ordinário era a regra geral, sabe? Então havia o processo de conhecimento, que é o que nós estamos estudando, né? Ele tinha dois ritos possíveis, ordinário e sumário, no Código anterior. Hoje não existe mais isso. A gente chama de procedimento comum. Então, o processo de conhecimento hoje tem um único rito chamado de procedimento comum. Nós não temos mais essa diferença hoje entre rito sumário e rito ordinário. A gente vai ter essa nomenclatura para o processo trabalhista. E eu não sei se o processo criminal exatamente foi o que você colocou aqui, penal tem, né? Eu acho que tem, mas é que como daí isso é bem distante da minha área, da minha vivência, né? Mas eu realmente acho que tenha. No processo civil, essa nomenclatura caiu. Hoje a gente chama de procedimento comum, beleza? Voltando a essa ideia da legitimidade, ordinária e extraordinária. Vamos lá. Como assim? Ordinária, tutela de direito alheio em nome alheio. Primeiro eu tenho que entender o que é alheio. Alheio é o que é do outro. Pensa no exemplo que eu tinha dado para vocês, falando o Richard me passa uma procuração. Vamos imaginar que o Richard tem um imóvel em Paranavaí e ele me passa uma procuração para que eu receba os aluguéis desse imóvel em nome dele, porque ele vai estar viajando por um tempo, vai estar fora aqui do Paraná por um tempo. Ok, então eu recebi uma autorização convencional por ele para representá-lo. Por isso eu me torno legítimo. Qual é o ponto? Se esse locatário não pagar o aluguel
e eu tiver que ingressar com uma ação de despejo, por exemplo, ou uma ação de cobrança de aluguel, eu posso fazer isso, porque o Richard me deu autorização. Mas quando eu ingresso com uma ação representando alguém por conta de uma procuração, o nome que vai aparecer no processo é o nome do Richard, porque ele é o locador, não sou eu. Vai aparecer lá, Richard, todos os seus dados, vírgula, devidamente representado por seu procurador, Luiz Gustavo, e todos os meus dados, conforme procuração em anexo. Mas o autor da ação é o Richard. Quando eu tenho essa figura de procuração, né, procuração pública ou procuração privada, onde eu sou autorizado a representar alguém, e eu ingresso com uma ação, eu estou protegendo o direito daquele que me passou a procuração, e eu protejo o direito dele em nome dele. E isso é legitimidade ordinária, que é proteger direito alheio, ou seja, direito dele, em nome dele. No nosso exemplo, eu, Luiz, estou protegendo o direito do Richard em nome do Richard. Ok? Isso é legitimidade ordinária, que é bastante comum. Bastante comum. Muito comum você pega ações em que o réu foi trabalhar no Japão. Aí ele deixou uma procuração para a mãe, para gerir toda a vida dele aqui no Brasil. Aí a mãe vai para a audiência para representar o seu filho, porque ela tem uma procuração. Mas quem é o réu da ação? É o filho, não é a mãe. Ela só está ali representando ele. Ela está protegendo o direito do filho em nome do filho. Legitimidade ordinária. E a extraordinária? É quando se protege o direito do outro alheio em nome próprio. Exemplo claro que nós já usamos. É o caso do Ministério Público e do sindicato. O Ministério Público, numa ação civil pública, ele protege direito alheio da sociedade, mas ele entra em nome da sociedade, colocando um por um da população de Paranavaí? É óbvio que não. Ele faz isso em nome dele. Então, ele protege direito alheio em nome próprio, porque o autor é o Ministério Público, não é a sociedade. Legitimidade extraordinária. Sindicato, numa ação de um dissídio coletivo. O sindicato ingressa com a ação. Em nome de quem? Do sindicato, não em nome dos sindicalizados. E ele está protegendo o direito dos trabalhadores, dos sindicalizados, porque pode ser sindicato patronal também, em nome próprio, em nome do sindicato. Então, quando eu tenho essa situação, isso é exceção à regra, porque a regra é a legitimidade ordinária. A exceção é essa possibilidade legal em que se pode proteger o direito do outro em nome próprio. E aqui uma dica muito importante que praticamente nenhum livro fala. Eles se limitam a dar esses conceitos que eu apresentei para vocês. A legitimidade extraordinária, de novo, a legitimidade extraordinária, que é essa tutela de direito alheio em nome próprio, ela é sempre um dos poucos sempre que você vai ouvir no direito, em virtude de lei. Não tem como haver uma legitimidade extraordinária convencional. Eu não posso passar uma procuração, por exemplo, para quem quer que seja, para Isabelle, dizendo assim, Isabelle, proteja o meu direito em seu nome. Isso não pode. Não se tem essa permissão. A legitimidade extraordinária sempre é consequência de previsão legal. Isso é uma regra muito importante. Tudo bem? Estão compreendendo isso? Quando eu penso, já que o Gustavo fez aqui a pergunta referente ao penal, né? Quando eu penso em uma ação penal, a ação penal também nós temos uma legitimidade extraordinária. A grande parte dos crimes, principalmente os crimes mais graves, são todas as ações, né, que visam a apuração de crimes mais graves são propostas pelo Ministério Público e não pela vítima. Por quê? Porque o Código Penal reconhece que o Ministério Público é o titular da ação penal. Ele é autorizado por lei para propor a ação penal. Quer dizer que nunca a vítima pode propor a ação penal? Tem uma hipótese que você vai estudar em processo penal, que é na ação penal privada subsidiária da pública, que é quando o promotor não ingressa, não faz a denúncia no prazo previsto pela legislação e está prestes a prescrever o delito. E aí, então, a vítima pode ingressar com essa ação.
Mas isso dificilmente vai acontecer, porque se isso acontecer, o promotor vai ser responsabilizado, vai ter prejuízo na carreira, enfim. Mas o promotor, o Ministério Público, né, ele é o titular da ação penal. Na maioria dos casos, não em todos, é claro. Ele é o autor da ação, ele é legítimo para propor a ação penal pública, porque a lei autoriza ele a ser. E quando o Ministério Público propõe uma ação penal, ele não propõe isso para defender interesse do Ministério Público. Ele propõe isso para defender interesse da sociedade. O Ministério Público está protegendo interesse da sociedade em nome próprio. Legitimidade extraordinária. Tudo bem? Entenderam isso? Preciso esclarecer algum ponto ou outro? Fique realmente à vontade e livre para expor a sua percepção. Caso você teve alguma dificuldade, me fala. A gente está aqui para isso. Compreendeu? Se você compreendeu, me dá um ok, por favor. Enquanto eu bebo água. Muito obrigado. Muito obrigado, Bianca. É isso aí. Vamos seguir, então. Já que vocês estão craques. Muito bem. Vamos fazer algumas aplicações práticas, tá? Para que isso fique bem consolidado em você. Para depois a gente ir para o último conceito. De novo, não é porque a gente está com mais tempo que eu vou ficar entupindo você de matéria. A minha preocupação sempre vai ser com a sua compreensão da disciplina. É extremamente vantajoso nós termos mais tempo. Isso me traz profunda alegria. Mas o meu foco é fazer você entender. Então, se a gente ficar nesse material dias, tá tudo certo. Porque você vai aprender. Esse é o meu compromisso, entendeu? Só se você não me falar que você não entendeu, eu vou tocar o barco, porque também não tem como adivinhar. Mas vamos lá. Se eu pego, vamos imaginar, a gente terminou com essa questão da ação penal, né? Vamos imaginar uma ação penal, aqui ainda pensando em teoria geral do processo, né? De latrocínio. O latrocínio é aquele homicídio como meio para se praticar o roubo, né? Para se praticar um roubo. Então, a gente tem uma proteção patrimonial, né? Latrocínio é o crime com maior pena prevista na nossa legislação penal, que chega a 30 anos, que é a pena máxima prevista por lei para se cumprir ininterruptamente, né? Imagine, então, que o latrocínio é um tipo penal em que o Ministério Público propõe a ação. Ele que faz a denúncia. E aí imagine que o Mévio, sempre essas nomenclaturas esses nomes de direito, né, são sempre os mesmos exemplos. O Mévio praticou latrocínio. Então o Ministério Público propôs, teve um inquérito policial, depois da finalização do inquérito policial, o Ministério Público apresenta a denúncia perante a autoridade judicial competente, e essa denúncia é aceita pelo juiz responsável ou pela juíza responsável, e se instaura a ação penal em face do Mévio. Pequeno detalhe. Oi, criatura. Pequeno detalhe que a gente tem que ponderar aqui. Pergunta de concurso, né? Inquérito policial é peça dispensável. Não é essencial que o promotor ou a promotora junte com a denúncia o inquérito policial. Ele é uma peça importante, ele auxilia, ele é útil, mas ele não é essencial, ele não é indispensável para a apresentação da denúncia, certo? Dando sequência. Então, nós temos o Ministério Público ingressou com ação contra o Mévio para apurar a responsabilidade criminal do Mévio pela suposta prática do crime de latrocínio. O processo foi instaurado. Nós temos MP de um lado, Mévio do outro, juiz, formando aquele triângulo, né? Aquele triângulo que a gente já fez isso em sala uma vez, né? Aquela história do triângulozinho, em que eu tenho aqui o autor, eu sei que meu desenho está terrível, mas você está entendendo o que eu estou falando. O réu, e aqui nós temos a figura do juiz. Os elementos que nós temos para formar essa tríade processual. Vamos aplicar agora esses conceitos que nós vimos agora. Parte processual. Primeira coisa, quem é parte nesse processo criminal? Parte é MP, que é autor, e o Mévio, que é o réu.
Quem é participante desse processo? O autor e o réu são participantes, porque quem é parte também é participante. MP e MEVIL são participantes, o juiz é participante. Todas as testemunhas indicadas na denúncia são possíveis participantes. Importante. Só serão participantes após participarem efetivamente do processo, porque é muito comum também nós termos uma demanda em que se desistem de algumas testemunhas, então elas nem são ouvidas. Só se torna participante após efetivamente participar do processo. Todos os envolvidos na demanda. Já fizemos, então, uma aplicação prática do conceito de... Beleza, senhor José? Beleza, José. Vamos de novo, então. Quem é parte? Autor e réu, Ministério Público e MEVIL. Quem é participante? Todos os que participarem da relação processual. Então, nós temos Ministério Público, MEVIL, juiz e qualquer outra pessoa que participe dessa relação processual. No crime de latrocínio, ele não vai para júri popular. Por mais que eu tenha a figura do homicídio, né, da morte, ele não é crime contra a vida. Latrocínio é crime contra o patrimônio. E só vai para júri popular crimes dolosos contra a vida. Então, o julgamento todo será presidido pelo juiz, pelo magistrado. Mas a gente tem as testemunhas, temos o oficial de justiça, as pessoas que possam ali participar do processo. Participantes. Parte processual. Ministério Público e MEVIL. São as pessoas que figuram no processo, né? Como parte, como autor ou como réu. Parte material, MEVIL, porque é quem vai sofrer as consequências do processo, mas do outro lado é a sociedade e não o MP. Porque o interesse a proteção, né, que gerada pela punição de alguém que pratica um crime é uma proteção da sociedade e não da instituição Ministério Público. Então, parte material, sociedade e MEVIL. Parte legítima, Ministério Público, que é o autorizado a propor a ação, e MEVIL. A gente consegue fazer essa aplicação o tempo todo. O tempo todo. Vou te dar um exemplo de um caso prático e realmente concreto que aconteceu faz alguns anos. E eu tive a oportunidade de acompanhar, não como advogado, porque nem advogado eu era na época, ainda era um jovem estudante, já encerrando a minha faculdade. Seguinte situação, havia um advogado na cidade que representava um senhor que estava com sérios problemas financeiros. Então, esse senhor tinha muitos problemas financeiros e devia bastante para muitas pessoas. E na tentativa de se reerguer financeiramente, esse senhor foi para São Paulo, para trabalhar em São Paulo, para tentar, de lá, produzir alguma renda e, consequentemente, voltar para a cidade e ir acertando, resolvendo, né, ajustando sua vida. Qual foi o problema? Para ele ir para São Paulo, e como ele ficava semanas por lá, ele deixou uma procuração para esse advogado dele. Só que não a procuração para ser advogado no processo, a procuração mesmo, para que esse advogado representasse ele na negociação de todas as dívidas, mesmo extrajudicialmente, sabe? Então ele contratou esse advogado, outorgou uma procuração para esse advogado ser o porta-voz dele em cada credor para tentar fazer acordos extrajudiciais. E isso de fato aconteceu. Esse advogado foi nos diversos credores e foi realizando acordos. Tá, e aí? E onde eu quero chegar com isso? Acontece que, em um determinado momento, esse advogado assinou uma confissão de dívida. Assinou em nome do devedor, óbvio, em nome da pessoa que ele representava, fazendo as vezes dele. Então, o nome que constava na confissão de dívida era o nome do devedor. E aí, lá na assinatura, estava o advogado que assinou escrito embaixo, advogado tal, por procuração, né? Ele assinou por procuração, autorizado para tal, por conta dessa procuração efetivamente feita. Infelizmente, o devedor não conseguiu cumprir a confissão de dívida que previa pagamentos periódicos. Assim. Então, ele ia ter um prazo para começar a pagar, e ali, dali a 2, 3 meses, ele teria que começar a fazer os pagamentos mensais. Ele não conseguiu honrar com os pagamentos. Esse credor contratou um advogado, aí sim um advogado com uma procuração judicial, né, que daí é para ser advogado, propriamente dito. E esse advogado contratado pelo credor
de uma maneira brilhante, e sabe-se lá por qual motivo fez isso, ele entrou com uma ação cobrando o advogado do devedor. Então ele colocou lá o credor, né, autor da ação, e como réu, ele colocou o advogado, porque o advogado assinou a confissão de dívida. Mas ele assinou a confissão de dívida por uma procuração. Então foi ridículo, é um absurdo a maneira como ele compôs o polo passivo da ação. Ele errou feio. Jamais o advogado poderia estar no polo passivo da lide, porque ele não é devedor. Ele só assinou porque ele tinha uma procuração, uma autorização para fazer isso, para assinar. E aí, o que aconteceu? Vamos analisar esses conceitos. Já te respondo, Maria Eduarda, só um pouquinho, só para eu concluir esse exemplo. Quem é parte processual? Quem está no processo. Parte processual é o credor e o advogado do devedor, que foi indevidamente colocado ali. Certo? Quem é parte material? O credor e o devedor. Porque não é da conta do advogado, não é ele que tem que pagar a conta. Mas o advogado, apesar de não ser parte material, ele é parte processual. Enquanto ele estiver ali como réu, ele é parte material. Porque eu não analiso certo e errado, só analiso objetivamente quem está ali. E quem é parte legítima? Aqui, lembra que eu falei para vocês, a legitimidade decorrente de uma procuração é a ordinária. Então, ela não autoriza o procurador a estar em nome próprio. Então, a parte legítima nesse processo é o credor e o devedor. O advogado não é legítimo para estar em processo, para ser parte do processo. Ele é autorizado a representar o devedor em nome do devedor, mas nunca em nome dele. Então, aqui nós temos uma situação em que o advogado é parte processual, mas ele não é parte material e nem parte legítima. Estamos aplicando o conceito, né? Dentro da pergunta da Maria Eduarda, a parte legítima é quem pode propor a ação. Então, a gente tem que olhar a parte legítima, Maria Eduarda, não só diante do polo ativo, mas diante dos dois polos processuais. Por isso que eu coloquei um exemplo em que nós temos uma ilegitimidade no polo passivo. Porque essa autorização para estar em juízo, ela se refere à possibilidade de propor a ação, e aqui entra a sua pergunta, e também a possibilidade de ser processado. Nesse caso, a procuração passada para o advogado, né, no exemplo que eu dei que de fato aconteceu, ela nunca autorizou o advogado a responder em nome próprio no processo. Então, ele não é legitimado ou parte legítima para ser réu em nome dele. Ele é legitimado, autorizado a defender o devedor, sendo o devedor réu, mas jamais em nome dele. Entendeu, Maria Eduarda? Tranquilo, pessoal? Compreenderam isso? E então, tá. E aí, Andrei, como que faz para remover o advogado como réu? Qual que é a situação, Andrei, que nós temos aqui? Quando a parte, porque a parte vai saber do processo, né? Quando a parte ela é citada, informada que existe um processo contra ela, cabe a ela fazer essa análise. Bom, eu deveria estar ali como réu? Esse advogado, no momento em que ele foi citado, ele na hora citou, falou, gente, é um absurdo o que fizeram. Ele faz uma manifestação no processo dizendo, sou ilegítimo. Como consequência, eu tenho que ser retirado do polo passivo. O juiz vai acatar a alegação de ilegitimidade. Lembra que ilegítimo é quem não tem autorização. Nós colocamos até em azul aqui, né? Parte legítima é o sujeito que não tem autorização. E vai substituir o advogado pelo real devedor. E aí o advogado sai da composição do polo passivo. Vai ser só o representante do devedor. Entendeu, Andrei? Então isso é bastante comum, viu? Essa situação de incluir gente que não tem nada a ver no processo, e aí vem o advogado da parte falando assim, é um absurdo, essa parte não devia estar aqui. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, viu? Essa composição errada de polo passivo, polo ativo, assim, acontece bastante. Tivemos um caso curioso, mas aí nós tivemos uma decisão diferente, né? Inclusive, agora, recentemente, teve uma decisão do STJ nesse sentido. Que é o caso dos alimentos gravídicos.
não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, os alimentos gravídicos são os alimentos devidos durante o período gestacional. Então, existe uma lei que regulamenta o chamado alimento gravídico. Então, a genitora, né, para proteger a saúde do feto e o seu bom desenvolvimento no útero, né, ela faz o pedido de alimentos gravídicos para o suposto pai. E para o réu ser condenado a pagar alimentos gravídicos, ser obrigado a pagar alimentos gravídicos, basta a presunção de paternidade. Ela não precisa provar com absoluta certeza que o fulano é pai. Se ela tiver lá uma demonstração de que eles namoraram, cartas, fotos, isso é suficiente para termos ali uma situação de alimentos gravídicos fixados. E depois que a criança nasce, esses alimentos fixados, essa pensão se converte em pensão alimentícia automaticamente. Qual é o ponto? A lei é muito clara ao estabelecer que a ação de alimentos gravídicos ela deve ser proposta pela mãe, pela genitora. Por quê? Porque o Código Civil é muito claro ao dizer que a personalidade jurídica ela aparece a partir do nascimento com vida. Então, e ter personalidade jurídica é muito importante, é essencial para poder estar no processo. A criança tem que nascer para ela poder ser autora de alguma coisa. Então, como a criança não nasceu ainda, quem é o autor da ação de alimentos gravídicos é a mãe e não a criança. Diferentemente de quando eu tenho uma ação de alimentos em que a criança já nasceu. E aí o autor é a criança e não a mãe. A mãe só representa a criança. Qual é o ponto? Nós tivemos em São Paulo uma ação de alimentos gravídicos em que se colocou o feto como autor da ação. E aí não me perguntem como que o advogado qualificou esse feto. Porque esse feto pode até ter nome, mas não está registrado. Talvez os pais já escolheram o nome, mas isso não tem nenhum registro, né, da sua existência. E aí colocou o autor, o feto, tal, e no polo passivo, o suposto pai. Essa ação, em primeiro grau, foi julgada extinta por ausência dos elementos da ação, né, dos elementos básicos. Havia um problema ali de legitimidade de parte. O feto não é legitimado, porque a lei é muito clara ao falar que é a mãe a autorizada para propor a ação. Só que, curiosamente, o advogado, em vez de ingressar novamente, porque quando eu tenho ilegitimidade de parte, a extinção é sem resolução de mérito, e aí ele podia entrar de novo, mas agora do jeito certo, ele recorreu. E no Tribunal de Justiça de São Paulo, se entendeu que o feto poderia sim propor ação de alimentos gravídicos. Agora, como? Enfim, né? As aberrações que aparecem. Isso até então era uma decisão isolada. Ano passado, não é jurisprudência, é uma decisão única, mas ano passado tivemos uma decisão do STJ reconhecendo a legitimidade do feto para propor ação de alimentos gravídicos. Enfim, pela lei, ela não existe, mas nós sabemos que a jurisprudência é também fonte do direito, né? Então, isso pode gerar ali alguma modificação na aplicação da regra. O fato independente do feto ser ou não aceito, a mãe sempre será aceita, porque a lei é muito clara nesse sentido. Nós temos que, ótimo, 3 minutos, né? O tempo voa. Parte complexa. Isso aqui é muito simples, é a última definição que nós temos das partes. Vamos deixar para amanhã a questão da pluralidade de partes, isso é bem legal. O que é parte complexa? Parte complexa é o conjunto formado pelo incapaz e seu representante ou assistente. A gente chama de parte complexa, para que você entenda de uma forma muito simples, né? É quando a gente tem duas pessoas para regularmente termos uma parte. Então, assim, quem é maior e capaz, um indivíduo de 21 anos que é capaz, não foi interditado, por exemplo, ele ingressa com ação em seu nome, sozinho. Quando a pessoa pode propor uma ação por sua conta, só dependendo do advogado, isso a gente chama de parte simples, porque ela, por si só, se autorrepresenta. Ela é autossuficiente, isso a gente chama de parte simples. Agora, quando eu tenho o incapaz como parte, porque a gente já falou sobre isso, nós não podemos confundir incapacidade com legitimidade. São coisas diferentes. O incapaz,
Ele é legítimo para propor ação. Mas qual o detalhe? Ele não vai sozinho. Como parte, o nome é dele, só dele. Mas para ele ser aceito como parte do processo, ele terá que ser acompanhado por um representante ou por um assistente. Se ele for menor de 16, um representante. Se ele tiver entre 16 e 18, um assistente. Isso a gente chama de parte complexa. É quando eu tenho a necessidade. Parte complexa só existe quando o incapaz é parte. Porque nesses casos, o incapaz, para poder ser parte, ele vai ter que ser acompanhado por alguém. Mas jamais achem que esse alguém se torna também parte. Ela só está ali para regularizar a situação. A parte vai continuar sendo só o incapaz. Entenderam isso? Tudo certo? Bom, amanhã nós vamos começar aqui a pluralidade de partes, falar sobre litisconsórcio, um tema super importante e muito, muito, muito comum. Nos vemos então amanhã. Muito obrigado pela presença e participação de todos. Foi um prazer tê-los por aqui. Fiquem bem e até mais. Nos vemos. Tchau, tchau. Tudo de bom.